Muitas vezes nós, seres humanos, criamos crenças, nos apegamos a preconceitos e muitas vezes fazemos o nosso semelhante sofrer ou julgamos ou condenamos sem termos o conhecimento verdadeiro sobre situações. E muitas vezes a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade se torna um problema para nós, para o nosso semelhante e para a sociedade. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E eu gostaria de falar um assunto bem interessante, é sobre a esquizofrenia. Para muitos cristãos ortodoxos, a esquizofrenia é uma possessão demoníaca. Ou seja, a pessoa está possessa de demônios e aí começa a ver fantasmas, a ver figuras, ter um amigo imaginário e não para só por aí, né? Quando a gente olha para a tradição de séculos, as pessoas têm interpretado, têm divulgado e têm defendido. E, infelizmente, até hoje, muitos pastores, muitos cristãos se afastam, deixam de apoiar, deixam de ajudar pessoas que estão com uma enfermidade. Assim como o câncer destrói as células dos ossos, do fígado, do coração, também destrói as células do nosso cérebro. A esquizofrenia é uma degeneração de neurônios. É uma degeneração de neurônios. Não tem nada a ver com problemas espirituais. É como no passado se acreditava que a lepra fosse consequência do pecado. Mesmo em alguns casos, a pessoa tivesse realmente mergulhado no pecado e chegado a contrair essa doença horrível que hoje tem cura. Então hoje sabe que não é consequência do pecado. A consequência sim, porque o homem e a mulher, desde que se separaram do Criador, deixaram de obedecer a Deus, realmente foram degradando, degenerando em todo sentido, fisicamente e moralmente. Então, muitos problemas que as pessoas sofrem, por exemplo, quando estão com pesadelos, e eu vi muitos cristãos, né, inclusive eu sofri muito, né, com pesadelos, e aí eu botava uma faca embaixo da rede, eu colocava um rosário no pescoço, eu rezava terços, eu fazia tanta coisa e os pesadelos continuavam atormentando. E com o conhecimento do evangelho, né, isso diminuiu muito, né, porque agora eu estava com uma mente mais calma, desenvolvi uma fé, mudei a minha alimentação, e aí passou a não ter mais frequência de pesadelos. Mas eu acreditava porque fui ensinado, né, pela tradição da família de que eram demônios, né, que tentavam nos matar. E isso é horrível porque nem os pastores, nem os sacerdotes, nem o mundo cristão têm procurado saber de fato o que é. Hoje, né, eu tenho um filho que já tem 24 anos de idade e ele tem esquizofrenia, né? Teve vários surtos e, para quem não sabe, né, quando a pessoa está com um surto de esquizofrenia,
ele vê coisas espantosas, por exemplo, ele olha para as pessoas que estão ao seu redor e vê como monstros. De acordo com aquilo que tem na mente, ele vê monstros. E quando ele vê um monstro, ele só tem uma saída. Aliás, duas opções. Ou ele foge, os gritos, os berros, ou ele ataca. Ele não vai deixar o monstro ali destruir. E aí a ideia é que a pessoa está possessa, está de demônio. E aí eu queria só ser breve nesse assunto. Pare e faça uma reflexão. Porque o esquizofrênico, ele tem uma degeneração de células do seu cérebro. É tanto que ele perde a noção da realidade, do real, ele confunde, torna-se agressivo, torna-se violento e, em alguns casos, ele pratica o suicídio, né? Ele se mata ou ele mata quem está na sua frente para se defender. Sim, mas indireto. Porque eu não tenho dúvida de que é uma doença degenerativa do cérebro. Porque, por um lado, fica muito inteligente, desenvolve capacidades incríveis de conhecimento, de pesquisa, de saberes, porque nós sabemos que os nossos sentidos, eles é uma combinação. Audição, visão, tato, olfato e paladar. Quando nós perdemos a visão, o tato ele se desenvolve de tal maneira que a pessoa percebe tudo no toque. Ele passa a conhecer as pessoas através do tato e também da audição. Então, nossos sentidos, eles substituem de uma maneira assim fantástica aqueles sentidos que foram perdidos. E é da mesma forma, quando as células degeneram, as outras elas se fortalecem de tal maneira, há uma combinação de super avançar, de se estruturar de tal maneira que o esquizofrênico passa a ter conhecimentos profundos, conhecimentos tão que se tornam gênios, né? A maioria dos gênios da nossa sociedade, os benfeitores da ciência, da humanidade, foram pessoas que estavam em degeneração, né? Esse último cientista que faleceu há pouco tempo, ele tinha uma doença degenerativa e faleceu sendo reconhecido como um grande gênio. E em experiência própria, né? Porque eu tenho um filho que tem esquizofrenia, né? Tem laudo, tem acompanhamento médico, psiquiátrico. E aí, por que eu concluo desta maneira? Porque é uma doença degenerativa e não é demônio, não é espírito, como você pensa, como muita gente pensa. Porque quando ele está em surto, quando ele está em crise, eu dou um comprimido, um remédio, né? E esse remédio, que é uma droga, ela atua de maneira a bloquear os neurônios, ou seja, paralisa. E quando ele toma esse medicamento, essa droga, então ele volta ao normal. Então passa a ser uma pessoa pacata, calma, passa a conversar de forma natural, né? Perde essas visões absurdas que estava tendo, né? Deixa de ser agressivo, deixa de ser violento e torna-se amável, compreensível com o efeito das drogas. Então, eu queria que você pensasse comigo. Se uma droga, uma substância química extraída da natureza, né, ela paralisa essas reações, então na minha pergunta, meu questionamento a você. Então, se uma droga, um comprimido, bloqueia essas manifestações, então quer dizer que o demônio é um ser tão fraco, é um ser tão limitado que um comprimido com a droga que o homem criou, né, na indústria química, farmacêutica, bloqueia a sua atuação. Pense nisso. Com relação a pesadelos, esses dias ansioso, preocupado, né, numa
correria sem fim. E eu fui dormir e quando eu me deitei, comecei a sentir aquela sensação de uma presença, né? E de repente algo tomando o meu corpo e sufocando a minha respiração, né? E aquilo era o que eu sentia quando era criança, pesadelo. Eu levantei, né? Como eu não acredito mais que seja anjos, que seja alma, que seja espírito, eu levantei, tomei 30 gotinhas de pirona, né, que é uma droga, e fui me deitar. Resultado, desapareceu os pesadelos. Ou seja, eu estava tenso, estava ansioso, estava com sangue febril, né, os neurônios, o meu sistema mental não estava em harmonia, e esse estado levou a eu sentir de uma forma absurda, né, pesadelos. E quando eu tomei as gotinhas de pirona, passou. E algumas pessoas que eu tenho visitado, algumas mães, que sofrem com os filhos, vendo demônios, pesadelos, conversando com o sobrenatural, eu indico só apenas as de pirona. E aí, no outro dia, eu encontro a mãe alegre, feliz, o filho calmo, dormiu bem. Então, tá na hora de você refletir. Essas crenças, essas coisas absurdas têm causado sofrimento. Porque quando nós sabemos que uma criança, uma mulher, um adulto, um ancião tem pesadelos, ou tem surtos esquizofrênicos, ou qualquer outro problema psicótico, nós já temos, é o demônio, é Satanás, é possessão, é pecado. E isso faz com que a gente se afaste das pessoas, deixe as pessoas ficarem sofrendo sozinhas, não os ajudamos por causa das nossas crendices absurdas. Então, quando a Bíblia diz, então conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8,32 e 8,36. Então, Cristo veio foi para libertar. E não é libertar só do pecado, é dos preconceitos, é das crendices absurdas, né? A Bíblia é um livro poderoso. Talvez você vá questionar, mas quando você começa a ler lendo Gênesis e vai até Eclesiastes 5, né, e outros livros da Bíblia, Ezequiel 18, 4, você vai perceber que a Bíblia é clara que nós somos alma, mortais. E que, como a gente se tornou pecador, a gente morre. Isso é de fato. E uma pessoa, para morrer, ela tem que passar um período de degeneração, de doença e de morte. E a humanidade, né, que hoje está completando 6.000 anos de existência, é 6.000 anos de degeneração, degradação e depravação, em todo sentido. E nós não aceitamos, e aí tornamos os problemas, e ainda deixamos de servir, de apoiar, de ajudar o nosso semelhante. E a ciência está aí para nos ajudar, né? É um instrumento de Deus para aliviar a dor, o sofrimento do ser humano. Quando estamos com câncer, quando estamos com a diabetes, quando estamos com problema arterial, quando nós estamos com a esquizofrenia ou pesadelos, tem remédio. Drogas que bloqueiam e aliviam a dor. Mas nós precisamos, como irmãos, como filhos de Deus, também estender a mão e apoiar essas pessoas. Perder o medo, perder essa desconfiança, porque hoje há remédio. Não cura, mas alivia. Então não é demônio, não é espírito, porque na realidade os demônios, os espíritos principados atuam nas filosofias espiritualistas, filosofias naturalistas, filosofias que têm levado a humanidade a praticar absurdos. São as filosofias que têm levado o homem a defender seu erro, seu crime, sua maldade, de forma através de organizações e trazendo um dano, sofrimento para as famílias, para os indivíduos, para o gênero humano, criatura de Deus, tá bom? Reflita nestas palavras. É uma experiência, né? São 24 anos, né, que eu lido e tenho feito comparações, observações e experimento, né? Então, se o remédio alivia, bloqueia, então é uma doença degenerativa do cérebro.
não é esses absurdos que nós, como cristãos ou pessoas não cristãs, acreditam, né? Tá bom? Então reflita, é uma descoberta, é uma experiência que tem me ajudado e vai ajudar milhares de pessoas que sofrem, não só com pessoas com distúrbios psicóticos, mas também pessoas que estão sofrendo porque sofrem o desprezo, sofre o preconceito, sofre uma vida de luta sozinha por causa desses ensinamentos contraditórios, absurdos, que só trazem mal, tá bom? Que Deus abençoe essa minha mensagem para que você reflita, porque nós precisamos crescer em conhecimento.